Obrigado a todos vocês terem vindo. Está dando para escutar? Eu vou ler uma coluna que eu escrevi para o Estadão faz mais ou menos alguns meses. A coluna que eu pensei em escrever quando começaram os textos e as lembranças do 1º de abril de 1964, agora em 2014. A coluna se chama Trabalhando o Sal. Em 1995, Antônio Calado lembrou na sua coluna da Folha de São Paulo do passeio de lancha. Abre aspas. Outra recordação que me ficou nítida liga-se a Búzios. Ali fui num fim de semana de 1971. Quando paramos a uns 100 metros da praia, vimos alguém, uma moça, que nadava firme em nossa direção. Minutos depois, subi a bordo cara alegre, molhada do mar, Eunice Paiva, mulher do deputado Rubens Paiva, amigo de Renato, amigo meu, de todos nós, um dos homens mais simpáticos e risonhos que já conheci. Eunice andara preocupada. Rubens fora detido pela aeronáutica dias antes e nenhuma notícia sua tinha chegado à família. Mas agora foi dia depois de eu ser solta. Eu estava magérrima, queimada, de biquíni, linda. Respondeu vaidosa. A imagem da minha mãe queimada, magérrima, aliviada, linda, de biquíni, aos 41 anos, subindo no verão de 1971 na lancha na praia de Manguinhos, perto da casa escondida na montanha, sem luz e telefone, do François Morot, para onde fomos depois de ficar 13 dias presa no DOI-CODE do Rio de Janeiro, não saiu da memória do Antônio Calado. O escritor é assim, se lembra daquilo que escorre contradição. O bom escritor não é o que se lembra de tudo, mas do essencial, e associa o sal da água à lágrima que não são do mar. As lágrimas que não são do mar. Ela tinha perdido quilos na prisão. Muitos quilos. Ficou numa cela de fundo em que ninguém aparecia. Nada de sol. No primeiro dia foi chamada para depor. Provavelmente enquanto meu pai era torturado na sala ao lado. Ela não o viu. Viu sua foto no álbum de presos, o que a deixou contraditoriamente aliviada, pois então ele estava ali, nas mesmas dependências, vivo. Mais angustiada, pois suas fotografias faziam agora companhia a presos terroristas procurados, mortos em combates, torturados. Minha mãe não sabia de muita coisa, não conhecia detalhes da luta armada, organizações clandestinas, guerrilheiros na selva, nas cidades.
lia notícias filtradas pela censura ou autocensura de terroristas tombados em combates, sequestros de embaixadores, assaltos a bancos. Meu pai, que sabia de muita coisa, a poupava por questões de segurança. Seria inútil torturá-la, apesar de ela saber que, mesmo visado, ele fazia alguma coisa contra o regime que o caçou e o exilou em 1964 e então ia à forra. Pelas novas revelações, meu pai morreu na noite em que minha mãe foi presa e seu corpo levado logo em seguida. Ela foi deixada numa sala no fundo do corredor por mais 12 dias. Para quê? Melhor nem pensar. Tenho um estranho agradecimento a fazer aos militares brasileiros. Obrigado por terem deixado a minha mãe viva. Em 1966, pegamos o metrô até o cartório de registro civil das pessoas naturais, primeiro subdistrito da Sé. Os funcionários estavam assustados com a quantidade de fotógrafos e cinegrafistas. Mal sabiam que se fazia história naquele cartório abafado e comum. Um cordão de imprensa respeitou nossa passagem. A escrevente substituta Cibele da Silva Bortolotto entregou o atestado. Abre aspas. Certifico que em 23 de fevereiro de 1996 foi feito o registro de óbito de Rubens Bairro Paiva, profissão engenheiro civil, estado civil casado, natural de Santos, nesse estado. Observações, Registro de óbito lavado no termo do artigo 3º da Lei 9.140, de 4 de dezembro de 1995. Meu pai morria pelos termos da Lei 9.140, 25 anos depois de ter morrido por tortura. Na saída, ela sorriu, falou com a imprensa e ergueu o atestado de óbito como um troféu. Foi naquele momento que descobri. Ali está a verdadeira heroína da família. Sobre ela que escritores devem escrever. Se a história é a narrativa dos vencedores, a literatura é a versão dos vencidos, como escreveu Nicolau Shevchenko. V de Vitória. Nunca faria uma cara triste. E bem que tentaram. Por anos, fotógrafos nos queriam tristes. Deflagramos uma batalha contra o pieguismo da imprensa. Sim, éramos a família modelo vítima da ditadura, mas não faríamos o papelão de sairmos tristes nas fotos. Nosso inimigo não iria nos derrubar. Guerra é guerra. Minha mãe deu o tom. A família Rubens Paiva não chora em frente às câmeras, não faz cara de coitada, não se faz de vítima. A família Rubens Paiva eu fui pai agora. Meu menino tem 5 meses e meio. Eu estou vendo tudo isso com outros olhos. A família Rubens Paiva não é a única vítima da ditadura. Esteve em guerra contra ela desde o primeiro dia. O país é a maior vítima. O crime foi contra a humanidade, não contra Rubens Paiva.
Nossa luta não tem fim. Precisamos estar bronzeados e saudáveis para a contraofensiva. A angústia, as lágrimas, o ódio, apenas entre quatro paredes. Agradeço a Antônio Calado por ter melhorado a autoestima da minha mãe. Pena ele não estar vivo para saber que a farsa displicente da fuga de um dos homens mais simpáticos e risonhos que já conheceu acaba de ser desmontada pelo militar que a armou. Muito obrigado. Marcelo, eu vou aqui provocar um pouco mais a sua, não Dora, a sua boa lembrança. Eu sei que você está escrevendo um livro sobre a sua mãe. Será que você poderia falar um pouquinho mais sobre o papel dela, né, no combate à ditadura e o papel dela no sentido de lutar por uma situação civil melhor? E eu queria também lhe perguntar, eu queria aproveitar para te perguntar se você poderia contar um pouquinho aqui para nós sobre as decisões recentes da Justiça, os documentos que acabam de aparecer na Comissão da Verdade em torno do seu pai, sobretudo a operação que envolveu o capitão do Exército Paulo Malhães. Bom, uma luta grande da minha família é para tentar mostrar que o golpe de 64 não foi um golpe contra o avanço comunista no país. Meu pai era um playboy, ele era de Santos, ele era filho de um dos homens mais ricos de Santos, andava de moto. No governo Jango faziam parte Walter Salles, está aqui o filho dele, patrocinador da Flip, faziam parte Santiago Dantas, fazia parte o pai do Antônio Hermílio de Moraes. Não era um governo comunista, não havia como esse golpe comunista em que foi jogado à população como uma ameaça desde 1961, numa manobra que é um pouco parte do jogo da Guerra Fria, que não queria perder o Brasil como havia perdido Cuba, como eles diziam na teoria do dominó. O golpe de 64, ele é um dos momentos mais fascinantes da nossa história, porque se por um lado a população que apoiava o Jango sumiu, né? E quando meu pai foi às rádios no dia 1º, dia 1, dia 2, dia 3 de abril, ele conclamava a população a resistir, e uma das grandes burrices foi que se conclamou uma greve geral, então a população não tinha nem como pegar condução para as manifestações. Por outro lado, a igreja, parte da grande imprensa, parte de intelectuais, quer dizer, era quase uma unanimidade que era bem-vindo o golpe para arrumar a bagunça institucional que estava no país, já que éramos governados por um vice-presidente titubeante, que por hora parecia fazer acordos com os empresários e por hora fazia acordo com a ala mais esquerda, com o Partido Comunista, com marinheiros em greve, e de um momento de muita provocação e muita bipolaridade. O golpe veio para retirar o Jango do poder, e um ano depois haveria uma eleição para presidente.
e essa eleição nunca ocorreu, né? Ela seria uma eleição facilmente